começou, boa tarde pra você, porque começou Bendita Hora, o melhor programa da tarde. Não existe programa tão bom como esse, não existe programa tão inteligente como esse. Direto para o Brasil inteiro, direto aqui da Rede Vida de Televisão, ao vivo. Atenção, Padre Reginaldo, você tem que saber por que esse programa é tão especial, porque tem 2 critérios para participar dele, você tem que saber disso. Ah, meu Deus. Os 2 critérios são o seguinte: primeiro, tem que ser inteligente para participar do programa. Ah, meu Deus. Segundo, tem que ser bonito. Não pode. Olha aqui, gente. Só dá uma olhada que você vai ver. Que a gente seleciona. Eu já falei, tem gente feia que quer vir no programa, a gente não deixa. Tá joia. Então tá feio. Vamos mostrar aqui pra você quem vai fazer o programa de hoje. Atenção, Padre Reginaldo Carreira, muito obrigado, muito obrigado. Padre Reginaldo é reitor do Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Tambaú. Isso. Só que se falar de Nossa Senhora Aparecida lá em Tambaú, ninguém vai conhecer. Então é o santuário mesmo do Padre Donizete. Do Padre Donizete, exatamente. Olha aqui, ó. Tá mostrando ali, o Padre Donizete? Tá ali, ó, o Padre Donizete tá ali. Bonitinha a imagem dele, hein? Oh. Olha, quem não conhece o Padre Donizete de Tambaú, sabia que as peregrinações é o segundo santuário mais visitado do estado. Do estado de São Paulo. Primeiro Aparecida, claro. Depois em Tambaú. Impressionante, né? Impressionante. Ele é beato. Ele é beato, né? Está em processo já. Há 9 anos foi a beatificação, 2019. Isso. E agora estamos aguardando a canonização. Que beleza. Ainda, será que existe gente que conhece? Que conviveu. Tem? Conviveu Isso. Como criança, que foi catequizado por ele, que recebia a bênção. Que demais. Tem. Ainda tem muita gente lá. Tem muita história para contar, né? Tem. Muito testemunho, muito bonito. Bom, obrigado, viu, Padre? Eu que agradeço, alegria minha. Doutor Leandro Miranda, muito obrigado. Um médico da dor. Não, médico contrador. Muito obrigado, Padre, novamente pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. O Padre Doutor Leandro faz um trabalho maravilhoso aí, né? Aliviando as dores aí. Pois é. E o doutor Alessandro Lodge, olha, mega super advogado. Quando eu falo, você tem alguma pendenga na vida, pode deixar com o doutor Alessandro. Doutor Alessandro, obrigado. Traz um amor perdido até em 7 dias. Isso é! Isso é verdade. De volta, olha, de volta. Como que é? Trazemos seu amor de volta. Isso. Trazemos seu amor de volta. Obrigado, doutor. Nem que se for amarrado. Tem que for amarrado. Pois é. Amarrado mesmo. Obrigado. E o grande doutor Júlio Pereira, nosso neurocirurgião. E o doutor Júlio é o maior canal de neurocirurgia do mundo. É o canal de cirurgia no YouTube. Todos os dias está na internet respondendo, falando e trazendo pra gente, né, coisas bastante relevantes. E bom que o doutor Júlio, ele sempre traz, eu sempre falo isso, mas ele sempre traz a esperança, calma. Na pandemia, né, ele fez um trabalho maravilhoso, todo mundo desesperado, era o canal dele, que era sempre uma coisa sensata, um alento. Obrigado, doutor Júlio, obrigado mesmo. Vamos ver, gente, vamos começar, porque tem coisa pra gente conversar bastante. A injeção que regenera a cartilagem existe realmente? Então, doutor Leandro, joelho é um problema muito sério. Joelho é um problemão, né? Isso. Muitas pessoas que estão acompanhando em casa devem ter, né, problema no joelho por artrose, tendinites, desgastes. Isso, padre, é uma pergunta que todos os dias o pessoal faz. Assim, eu sempre falo, né? Se eu dissesse que sim, você acreditaria? No caso... assim, ela infelizmente ainda não existe, né? Não existe ainda uma injeção. Você vai lá e fala assim, eu quero regenerar toda a cartilagem. Não existe. Não existe. O que existe hoje dentro de medicina regenerativa, que é o uso de plasma rico em plaquetas, né? Até mesmo se fala muito do hidrogel, né? Que é o ácido hialurônico de 4ª geração. Hidrogel. Exato. E aí o que eu falo pro pessoal é que existem trabalhos que aumentam a capacidade do corpo responder. Tá. Isso não quer dizer que ele vai se refazer. Quer dizer que ele vai começar a cobrir buracos, que ele vai reduzir a inflamação. E dentro do que o paciente precisa, se mexer melhor, conseguir ficar sem dor, aí sim isso acontece. Sem dor acontece. Isso aí sim, isso acontece. Sim. E detalhe, tá, padre? Já me estendendo um pouquinho, depende muito, reforço, muito do grau da lesão que o paciente tem. Por exemplo, pacientes com artrose grau 3 e 4 tendem a responder menos a esse tipo de tratamento. 3 e 4 é o máximo da artrose? 3 e 4 é o máximo de artrose quando a gente fala de joelho, por exemplo. Então a gente sempre toma muito cuidado para não alimentar isso no paciente e para sempre trazer, estava conversando com o doutor Júlio nos bastidores, que o que precisa ser feito, na verdade, você está em casa que sofre com dor, você precisa entender,
é que você não pode depender somente de uma injeção. Você não pode ficar assim com a cabeça nisso, né? Porque todo mundo quer uma coisa mágica também. Eu também gostaria, né? Comigo. Eu quero uma coisa que resolva de forma mágica. Mas eu vou chegar lá em você, padre, queria que você me perdoasse todos os pecados e eu continuo errando aqui, né? Então, tudo bem. O ideal, todo mundo queria uma coisa que fosse ideal, né? Exato, porque o que a pessoa que está em casa precisa entender é que todos os pacientes que têm algum tipo de desgaste, eles também têm sobrepeso, eles também estão com altos índices de resistência à insulina, eles não comem direito. Quando a gente faz esse trabalho completo, ganha músculo, etc., aí sim, esse trabalho de buscar essa regeneração, aí sim ele pode ser feito. Então, mas você tem a gente tem condições de tratar para a gente melhorar a qualidade de vida e a dor e tudo isso. Tem, exatamente. E é isso que a gente fala que o paciente precisa. Então, por exemplo, hoje tem como você coletar sangue, centrifugar esse sangue, separar fatores regenerativos, fatores de células-tronco e aplicar dentro do joelho, de articulações e tudo mais. Para o quê? Para isso. Para ele conseguir fazer uma boa fisioterapia, para ele conseguir cuidar bem da casa, para ela conseguir ir ao mercado. E aí, dentro disso, continuar acompanhando com o médico. Aí sim isso acontece, mas essa regeneração, como o paciente imagina, isso ainda não acontece, tá? Ainda não acontece. Não dá para falar que a injeção faz isso. Muito interessante. Tem uma pergunta, posso? Claro, doutor. Tem algum prazo? Fez uma infiltração e aí depois ele dura 1 ano, 6 meses, tem que fazer ou uma vez só que fez já consegue resolver? Excelente pergunta, cara. Então, assim, quando a gente fala de infiltração regenerativa, vou separar aqui 2 polos, tá? Infiltração com células mesenquimais tronco, que se obtém de sangue ou de medula, isso tende a ter um pico de resposta em 6 meses. E o que a gente vê nos estudos hoje é uma manutenção de 2 a 5 anos. Claro que a gente sempre fala para fazer um trabalho de fortalecimento, melhora do peso, etc., acompanhamento, para o paciente não precisar refazer isso. Então, isso é regenerativo. Quando você fala de corticoide e ácido hialurônico, que é o mais antigo, isso tem uma validade de até 6 meses. O corticoide, o corticoide é a melhor coisa que bem tem. menor. É um santo põe, pá. Isso. Mas passa Aí esse é o detalhe. A curva dele fica inchado também, se ficar começar colaterais. Fica já. Não, corticoide eu acho maravilhoso. Você está com uma coceira, passa um Bitnovat, pronto, acabou. Tem uma piada na medicina que fala, não sabe o que tem, meticortem. É verdade, é verdade. É o corticoide, meticortem. Não faça isso não. Não sabe que tem meticortem, é verdade. Mas é verdade. Tá com dor de garganta? Tá com coceira. Os colaterais, né? É verdade, é verdade. Não, e depois pra pele, uma coisa vai afinando a pele, aquela coisa toda, né? Exatamente. Tudo tem consequência, né? Tudo tem consequência, tudo tem. Exatamente. Não, e depois o corticoide ele é bom porque ele é um anti-inflamatório não esteroide, não esteroide, não é? Ele é um esteroide. É um esteroide. Ele não é aquele que faz mal para... Ele não é o que faz mal para os rins. Então, mas em excesso. Beleza. Tá vendo? Que beleza. Vida e missão do Beato Donizete, muito bem. Me conta, pá. O padre Donizete é daquela região ali mesmo? Ele era daquela região? Ele é nascido em Cássia, Minas Gerais. Minas Gerais, já. Até a mineiro. Gente, eu não quero me gabar. Mineiro também? Eu nasci em Barbacena, mas depois Pouso Alegre. Já. Agora eu percebi o sotaque. Melhor ainda. Tava tentando achar. Mineiro, gente. Então ele é nascido em Cássia. Inclusive, um grande evento que acontece lá é a Marcha da Fé. Tem o costume da chuva de rosas, também ligado a essa devoção de Santa Rita de Cássia. Né? Então, ele é nascido em Cássia, Minas Gerais, mas naquele tempo as arquidioceses eram enormes. Muito São grande. Paulo pegava até Goiás, até assim. lá em... Então, quando ele morreu em 61, estava nascendo a Diocese de São João do Boa Vista, que agora é onde nós estamos, é a Diocese de São João do Boa Vista. Mas antes, então, ele estava em algumas regiões, passou por várias cidades e chegou em Tambaú, ali pelo ano 1927. Depois, em 27, chegou em Tambaú, ficou lá até 61, quando ele faleceu. E nos anos 54, 55, foi os anos daquelas grandes romarias, que tinham bênçãos, os mais antigos contam, o pessoal ia lá e deixava muleta. Então ele já era em vida uma pessoa que atraía. Exatamente, atraía multidões para lá. Tanto que foi pedido até pelo governo para que parasse, porque estava dando dificuldade, não tinha estrutura uma cidade para acolher
tanta gente, que era 20, 30, 40 mil pessoas lá. E essa coisa dele atrair as pessoas justamente para as missas, para as bênçãos, para tudo isso? Para as missas, especialmente para as bênçãos. Ele é chamado apóstolo da acolhida. Porque ele acolhia todos e a bênção, ele dava uma bênção geral, mas na maioria das vezes era individualmente. As pessoas iam passando e ele abençoando, né? Então tem todo um sentido de acolhida. As crianças contam lá que elas passavam pela casa dele para receber a benção antes de ir para a escola, né? O pessoal de Tambaú. Então era muito significativa a presença dele como um padre que acolhia, um padre diocesano, e significativa a presença. Já tinha relatos assim de milagres, essas coisas, em vida? Sim, em vida. Até tem alguns documentários, porque era a época que estava começando a ter imagens, né, fotos com mais facilidade, filmagens. Então tem as filmagens, você pode procurar na internet alguns materiais que mostram, inclusive um dos famosos foi Braguinha, que era depois jogador de futebol, mas ele chegou com as muletas. Então tem a imagem dele com as muletas, tirando as muletas, a filmagem. Jogando bola com o padre. O padre pediu para ele tirar e ele passou para quem trabalha com isso, né? Nossa, Leandro, melhor que você, o padre Donizete melhor que você. Mas aí, olha, eu sei caminhar para ele. Aí é com Nossa Senhora, com Deus, aí não dá para comparar. Aí não dá para concorrer. Não dá para concorrer. É beato, você estava falando? Beato, porque um dos milagres foi justamente, acabou sendo com a questão de uma criança que tinha os pés tortos. Ele hoje é um homem de 18 anos, 19 anos, um jovem, né? Mas que tinha os pés tortos e do dia para a noite, com todas as referências documentais, porque a igreja exige todo um processo muito cuidadoso, né? Para a beatificação, o milagre foi esse, reconhecido, o miraculado que voltou. É vivo? É vivo, tem 18, 19 anos. Você está brincando, Então ele dá, assim, é bonito o testemunho dele, da mãe, porque ela pediu da noite para o dia, aconteceu essa mudança. E tinha toda a documentação científica, claro, depois fizeram toda a documentação da mudança, né? Mas, na verdade, passaram anos, 8, 9 anos, aí descobriu-se, mas tinha documentação. Então, foi o milagre da beatificação. Agora, aguarda-se, já estão em estudos algumas possibilidades, o milagre da canonização. Tem o milagre da canonização. Tem alguns estudos já, algumas coisas já. É porque a partir da beatificação tem que acontecer um milagre a partir da beatificação para comprovar. Não pegar um milagre antigo. Não. Porque teria isso do Braguinha, teria vários outros. Até existem muitas histórias que estão registradas em músicas antigas, músicas sertanejas. Música sertaneja, tem música sertaneja que fala do Tambaú, né? A Senhora Rica, tem umas histórias antigas. Olha que interessante. Que se tornaram músicas sertanejas. Então, tem lá as referências históricas, né? Sei lá, Tonico Tinoco, que passaram por lá, tem todo um... Gente, Tambaú, muito bonito, pessoal, muito significativo. E era interessante que era um santuário, que levava muita gente do interior de São Paulo para esse lugar. Sul de Minas, Sul de Minas, então. Porque é o seguinte... Quando de Muzambinho ia para lá. De Muzambinho, olha aqui. Aí, tem raiz mineira aqui também. Tá vendo? Porque é o seguinte, hoje quando a gente fala fazer uma peregrinação é muito fácil. Sim. Você pega um carro, você imagina gente de carro de boi, estrada de terra. É muito difícil, você vai... E era milhares e milhares de pessoas ali. Era o pau de arara que fala, né? Os caminhões, tudo improvisados, né? Interessante. E assim é que começaram a ir para lá. E ele, a personalidade dele, ele era como que é? Bravo, acolhedor? Dizem que ele era bravo, ele era austero. É verdade, é verdade. Todo é meio bravo. Austero. Inclusive austero não só na postura com os outros, ele não gostava que filmavam, que registravam, não. Ele não gostava, mas muita coisa foi sendo registrada. Algumas coisas ele permitiu, especialmente a última bênção, que foi avisado que seria programada a última bênção, porque começou a ter muita gente, né? A última bênção que ele ia dar, porque tinha... A última bênção pública. 55, não podia mais. Aí ele Mas ficou... foi uma coisa que veio do bispo ou não? Governo, bispo, tudo foi exigido porque não tinha mais estrutura para suportar Começou a ficar das pessoas. Problemas, inclusive de saúde, né, sanitários, porque não tinha estrutura para acolher, né? Então ele só avisou que ele daria a bênção nos horários que ele costumava dar a bênção, ele estaria, né? À tarde, às 6 horas, enfim, ele estaria rezando pelas pessoas da casa dele. E falando de austeridade, ele era exigente com os outros, mas com ele também. Ele dormiu a maior parte do tempo no chão. Só quando ele ficou bem velhinho que ele
Então ele fez Voz de Pobreza, tem toda uma... Morreu com que idade? O que ele mais tinha? Livros. Livros, olha, interessante. Era um homem de profundo conhecimento, estudo, tudo. Ele morreu com que idade? 79. 79, naquela época, morreu bastante. Aí, no final, nos últimos anos da vida dele, poucos anos, aí sim ele aceitou dormir numa cama. Uma cama, nossa senhora. Mas um homem O governo, na época, muito especial. A oportunidade de aumentar a igreja, o espaço para receber Sim. mais pessoas, cortaram. Cortaram, é mais fácil, né? Pois é. Botar, vamos fazer o saneamento, vamos fazer... Não, corta... Olha aí. Muito bem. Eu gostei dessa imagem, padre Donizete, ficou muito bonito. Ficou, né? Essa... Muito bonita mesmo. mais recente. Vamos entender esse negócio, lá. vamos lá. Polêmica no ar. Polilaminina, estuda o resultado até o momento e o que diz a Anvisa. Muito bem. O doutor Júlio é um grande, e eu considero um dos maiores neurocirurgiões do Brasil. O doutor Júlio, um homem que opera todo dia. Doutor Júlio, me conta uma coisa. De repente, a gente foi anunciado polilaminina como, de repente, aquilo que a gente estava falando, né? Resolveu todos os problemas, todo mundo vai andar, todo mundo vai... Como que é isso que está nesse momento? Os estudos e o que a gente tem de conclusão da Anvisa? Perfeito. A ciência, ela tem uma linguagem, né, padre? E às vezes ela não anda de forma correta com o mundo da mídia social. Então, Isso. realmente foi alardado de forma exagerada. Exagerado. É difícil a gente falar de alarde porque depende da interpretação, mas as imagens foram passadas, o jeito que foi passado, e eu gosto muito de vir aqui, padre, que se a gente olha a história da ciência, a Igreja Católica é fundamental. Da Mendel, pai da genética católico, Isso. né? O próprio Big Bang, né? Foi Big o padre Bang, Lemaitre, né? Que ganhou. Einstein nem acreditou, porque achou que era meio religioso esse negócio da explosão. E depois ele convenceu. Então, assim... O Francis Bacon, que é o pai da filosofia, da ciência, né? É verdade. Roger Bacon, que era um frei também, que fez o método científico. O método científico. Então, o que acontece? A ciência, ela tem uma metodologia. E no caso da polilaminina, óbvio que a gente vai estimular. Um país que estimula tão poucos cientistas, a gente tem que estimular. E é fenomenal ter pesquisadores de ponta na UFRJ e no sistema público fazendo inovações. Isso mesmo, é verdade. Só que, padre, da forma que foi anunciado, foi muito equivocado. Só que pegou todo mundo de surpresa. A própria sociedade científica, eu sou diretor da Associação Paulista, né? Participo também delegado da Vocês MB. foram surpreendidos? Fui surpreendido porque foi anunciado em toda a imprensa uma grande revolução, que ia ser prêmio Nobel, que estava revolucionando. Aí a primeira estranheza, onde estavam essas informações no Congresso dos Médicos? Não saiu no New York Times, não saiu em nenhum jornal, e foi um fenômeno brasileiro. E nem tinha sido publicado com pessoas, com seres humanos, tinha em algum animal, mas um estudo muito pequeno, com apenas 8 pessoas, e a própria farmacêutica anunciou algumas mortes, disse que não foi relacionado à pesquisa. Então, realmente, como isso foi de surpresa, e realmente o debate virou de rede social, todo mundo que falava contrário ganhou hater. Isso mesmo, é verdade. Não pode, tem forma da cruz, é proteína de Deus e tal. Aí o que eu falo? A forma da cruz é porque essa é a proteína, né? Que ela tem esse formato, né? Um formato. E misturou o tema de forma que foi difícil. Agora acho que acalmou um pouquinho. A própria imprensa percebeu, começou a ter várias medidas judiciais, pessoas recebendo, tem mais de 60 pessoas que receberam sem controle nenhum, sem acompanhamento científico. Receberam, entraram na justiça. E com essa notícia toda da imprensa, né, o juiz não tem formação técnica. Ele não tem formação. A gente sabe que o judiciário tem coisas que a gente critica, mas a gente sabe que a parte técnica, eles às vezes têm pouco suporte. E realmente muitos centros receberam informação e começaram a aplicar. Começaram a aplicar? Tem mais de 50 pessoas que receberam no Brasil, fora de estudo científico. Não é como se fosse um teste fazendo uma... E o que acontece, padre? Eu falo com todo paciente. Hoje em dia, com ChatGPT, Gemini, com a informação que a gente tem, vai atrás com calma. Não confia só na informação que você ouve. Pode ter rede social, pode ter IA fazendo, pessoas andando, não confia. A ciência tem um método. E o método é, existe publicação científica? Não existe publicação científica sobre polilaminina. E a Anvisa fez super correto. Ela fez o estudo, que é o primeiro a fazer o estudo, para ver se é seguro, antes de dizer até se funciona. Sim. Ou seja, como se a rota fosse toda invertida. Já estão entrando na justiça para conseguir uma coisa que nem sequer foi. E isso é tão forte, padre, que eu tenho um monte de pacientes
que tem déficits motores por acidente e tudo, pedindo, Júlio, não pra tem você? Pedindo para aplicar, porque eles querem entrar, tem advogado, tem isso e aquilo, e o advogado está no papel dele e atrás do cliente, ele não tem informação científica para isso. E como a informação ganhou toda a mídia, foi consenso. Não houve voz de dissidente quanto a isso, né? Existe, vai ganhar Nobel, vai... Aí agora se acalmou. Viram o seguinte, um estudo cheio de erro. Júlio, mas porque o estudo de erro é natural. O estudo, às vezes, ele começa, todo é assim, né? Ele vai evoluindo. Errando para acertar, né? Tanto que saiu até na G1 e outros locais, mostrando um paciente que disse que teve melhora, que no gráfico ele tinha falecido e 400 dias depois tinha melhora. Erros grosseiros, tanto que não foi publicado em revista científica ainda. A pesquisadora agora vai corrigir o trabalho, porque o que acontece? Quando você aplica, e você sabe muito bem, quem está falando do papel da reunião dos pares, né, tudo isso, vão ter seus pares analisando aquela informação. Sim. A gente, ser humano, tem viés. Eu brinco com o meu paciente, eu falo, eu vou te operar, eu tenho o meu viés. Se eu te operar, eu ganho dinheiro. É inerente à natureza de qualquer negócio, né? A farmacêutica, ela tem o interesse dela. Sim, Se ela consegue uma fórmula dessa revolucionária, vai faturar bilhões, né? E outra coisa estranha, padre, por que nenhum outro centro está publicando e trabalhando sobre isso? O remédio para emagrecer não revolucionou? Várias farmacêuticas mudou um pouquinho e começaram a fazer. Aí pronto, tem um monte de caneta já. Então, o que eu digo para todo mundo é o seguinte, é sim para a gente colocar pesquisadores que fazem pesquisa básica realmente em uma posição de destaque. Tem que ser feito isso. É uma vida dedicada, mais de 20 anos. Isso, sem incentivo. Sem incentivo. E lembrando, a ciência muitas vezes não vai chegar à conclusão positiva. Ela não é só feita de dado positivo. Pode se descartar, muita coisa é descartada. Pode se descartar. E às vezes você tem um efeito colateral. O próprio remédio para emagrecer, que a gente falou várias vezes, começou por a diabetes. Hoje está revolucionando a obesidade. É um veneno, né, de um lagarto. Então, assim, tem muita coisa na ciência que você tem que olhar de forma ampla para não só valorizar o dado positivo, não superestimar os dados e respeitar o método científico, o tempo que é necessário para isso, né? Então, eu acho que foi muito importante, desde a pandemia que a gente via, quando você falava contra cloroquina, ivermectina, meu Deus, você não respeita, tanta gente. Não adiantava você falar, gente, tem evidência científica, não adiantava. Já a vacina, que a vacina de RNA já tinha décadas estudando isso, não é uma coisa que surgiu na pandemia. Apenas, como chegou o Covid, se modificou. Então, são décadas de estudo com a tecnologia que se modificou, tanto que está revolucionando câncer e outra coisa. Exatamente. A mesma coisa a gente no Brasil, acho fenomenal isso. A gente percebeu que ciência base é importante. O Brasil tem pesquisadores para fazer isso, pouquíssimas verbas. Se a gente coloca o holofote, nesse caso a polamina, você vê pesquisadores que quase pessoalmente dedicam a vida. Os estudos continuam. A pesquisadora continua. Vai continuar. Agora, eu não sabia, existe então pessoas que conseguiram na justiça ter aplicado em si? Mais de 60 pessoas. Eu não sabia disso. Mais de 60 pessoas. É porque é confuso isso, padre, porque o que é que acontece? Eu até falo com o senhor que, assim, a gente tem a mídia, com o grande poder que vocês têm aqui, milhares de pessoas que chegam do lado, né? Tem o poder religioso também, né? Porque misturou né, o tema. Sim. E você tem pessoas completamente fragilizadas. Eu falar aqui que eu estou falando ser um caso específico é de um jeito, mas com o meu paciente que está lá paraplégico, que viu esperança, é até difícil eu falar dessa maneira. Parece que você está tirando a esperança dele, né? E sem não poder oferecer nada. Sem poder, sem oferecer uma contrapartida, não tem... E na medicina a gente tem o primeiro coisa que a gente pensa, antes de fazer bem, é não fazer mal. Isso é. É mais importante a gente não fazer a não maleficência. Hipócrates, é o primeiro. Primus non nocere. O Hipócrates, o que é que ele fez? Ele separou a religião, a fé da ciência, então já foi um passo importante, e colocando o primeiro ponto, não fazer mal. Então, se o remédio não tem comprovação de que ele não faz mal, ele não pode e não deve ser aplicado. Aí você fala, mas por que teve tanta causa? Essa confusão que se deu com tanta informação, com rede social, e ninguém consegue controlar a narrativa. E aí começou, quem dá palpite sobre isso, começou não sendo cientista. Começou, apresentador, gente metendo o bedelho onde ele não podia ter metido. Vamos ser sinceros, padre. Eu trabalho com internet, faço isso, acaba dizendo, você pegar um cientista que é competente, ele não sabe nem explicar direito. É tanta informação que ele tem, verdade, né? Então, eu percebi que muitos colegas super competentes, a pessoa fica perdida, porque ela fica com medo de dar uma informação, receber muito hater daquelas pessoas, ele está tirando a esperança dos outros, sem dar outra solução, né? Mas eu acho que agora deu uma melhorada no grau de informação. Eu acho que esse barulho teve uma coisa positiva. O governo começou a injetar mais dinheiro para pesquisa. Isso é bom. Porque aí o que acontece? Viu que isso era interessante, que é possível, e tanto que ela foi entrevistar, o Lula foi até ela, né? O presidente foi até ela e pegou e falou, não, vamos falar com o ministro da Saúde e vamos injetar, sabe? Vai injetar. Agora tem uma coisa interessante. O Butantan, daqui,
tem uma vacina revolucionária, capa da Nature, a revista científica, que é uma pesquisadora mulher. E não foi tão... Que é da dengue, né? A da dengue, revolucionando a ciência. Uma dose só, porque as vacinas de fora são 2 doses. Uma dose só. Consenso no mundo como grande pesquisadora, respeitada por todos os seus pares. Então, às vezes você tem essa dificuldade, o barulho da internet, né? E é difícil. Interessante, né? Por isso vocês estão aqui, por isso que a gente, eu sempre digo, é muito importante vocês estarem aqui. Porque a televisão, ela é um fiel da balança, assim, porque internet você tem tudo. Qualquer um começa a falar e pronto. Mas a televisão, a gente não pode falar qualquer coisa. A gente não pode chamar qualquer pessoa aqui na televisão para falar. Por quê? Porque a televisão é regulada. Sim. Senão, quem vai se ver, responder só é a televisão. Né? Tem que ter responsabilidade. Vamos ver. Funcionário com atestado médico pode viajar e postar. Ai, gente, sempre eu lembro que não posso lembrar. Olha, eu lembro que nós tivemos um funcionário aqui, não vamos falar o nome, que ele pegou atestado. Estava na praia. Tava, meu Deus. E eu gostava tanto dele, ele era tão bonzinho. Pra que ele foi fazer isso? Mas eu vou te falar uma coisa, padre. E aí? Temos uma polêmica. Pode ou não pode? Dependendo, pode. Pode? Dependendo, por que não? Não falou com o doutor, tá vendo? Se a gente imaginar que o funcionário, ele se afastou por uma síndrome de burnout, onde a característica dele é uma questão de adoecimento mental, descanso, e ele, de repente, estiver postando lá em Campos do Jordão, descansando num hotel... Tratamento médico. Tratamento médico. Tá fazendo tratamento. Então, não é todas as formas. Primeira coisa que eu digo a todos, por favor, gente, ficou doente ou não? Não posta, fica quietinho. A melhor coisa, evita. Mas, se acontecer uma situação dessa, não são todos, porque tem uma questão que tem que diferenciar. O funcionário, dentro do seu horário de trabalho, onde ele não pode cometer improbidade, má conduta, entre várias outras situações que levem prejuízo à empresa, e a situação também fora da empresa, onde ele faz o que ele quiser. Mas aí a gente tem que ter os limites e o bom senso. O Poder Judiciário, hoje, ele já começa a interpretar, numa questão da justa causa, não só apenas com... Claro que, na prática, os juízes olham isso de forma muito ruim para o trabalhador. Poxa, você está com atestado médico, está aqui postando, não faz sentido. No entanto, tem como ter algumas situações que há argumentos jurídicos para isso. Claro que se ele entregar um atestado de que rompeu o ligamento do joelho, tá lá jogando futebol no dia seguinte, não tem. É claro que está claramente demonstrado que houve uma falsidade, ou levou até o médico a erro também, porque isso acontece, os doutores estão aqui para poder chegar. A pessoa chega até mancando. Isso eu vejo no nosso escritório. O cliente, por vezes, chega lá, nossa, sofreu um acidente, isso aconteceu num processo meu. Ele pegou e chegou lá mancando. Eu falei, nossa, realmente, ele está acabado. Até você acreditou? Acreditei, coloquei no processo. Ele falou, eu tenho que acreditar no meu cliente. Chegou na audiência, o advogado, ele me conhecia, ele me chamou de lado e falou assim, doutor, eu te conheço, sei que você é sério. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te mostrar aqui. Esse rapaz aqui, ele joga na seleção da cidade. Meu Deus do céu! Era em Santana do Parnaíba, isso. Meu Deus! Aí eu liguei e falei pro meu cliente, meu amigo, como que você me diz? Você não me falou? Mas eu não achei que precisava. Como é que eles estão sabendo disso? Como é que estão sabendo? Por que você não me contou, né? Então... Essa questão, bem objetiva, atestado médico, cuidado, mas não só isso. Mas eu nunca tinha pensado uma nisso. De justa causa. Se a pessoa está estressada, foi afastada por conta disso, nada mais justo do que a pessoa descansar. Para uma praia, relaxar, descansar. Falar, estou aqui tomando meu remédiozinho de sol, de coisa. Agora, se uma pessoa rompe o ligamento e tal, e no outro dia aparece, eu levaria o padre Donizete e falar, Foi uma benção. Foi uma benção dele. Foi de hoje para ontem. Foi o padre Donizete. De ontem para hoje. De ontem para hoje, Deixa eu falar com... Olha aí, ó. Perguntando, padre Reginaldo, o dia do padre Donizete é que dia? Isso, é dia 16 de junho. 16 de junho. 16 de junho. É o dia dele. É o dia oficial, que é o dia da morte dele, mas a celebração principal acontece sempre no domingo posterior, que no caso esse ano é dia 21, vai fazer 50 anos da Marcha da Fé, que é a celebração mais importante que a gente tem lá. E esse ano, dia 12 de junho, faz também 100 anos que ele chegou em Tambaú. É um ano muito interessante. Vamos escolher quem vai... Vamos agora sortear quem vai escolher a música. Sabe que eu sempre escolhia com papelzinho.
Agora eu tenho, porque o pessoal falava que eu escolhia, e não sei o quê, quem vai escolher a música agora? Não, aqui. Doutor Alessandro Lodge vai escolher aqui, ó. Escolha a música pra gente. Vou escolher uma música que eu gosto muito, que é Tentei Te Esquecer, de Mato Grosso e Matias. Tentei Te Esquecer, olha aí. Ah, é bonita mesmo. É linda essa música. que é? Machuca mais do que coisa de jumento. É verdade. Segundo é linda. Chico. É verdade. É uma música que eu adoro, porque Matias, meu irmão, enquanto vivo, ele adorava cantar em karaokê, essas karaokês. E ele amava, toda vez ele cantava. E cantava e chorava, porque ele já estava um pouco já passado do limite do álcool. Aí ele chorava e cantava, e essa música ficou tão marcada. Então vai ser essa. De repente, homenagem a ele. Isso mesmo. Vamos ver aqui, ó. Radiofrequência no tratamento da dor. O doutor Leandro tem tudo lá na clínica, tudo que você pensar para acabar com dor. Impressionante, tudo. Ninguém entra lá com dor, sai sem dor. Não sai mesmo, não sai, pode ter certeza. Tem muita coisa para fazer, pai. Tem muita coisa mesmo, né? Eu falo que assim, hoje a medicina intervencionista de dor, que é a minha área, né? Eu fiquei 1 ano no HC de Ribeirão Preto me especializando e fazendo esses procedimentos todos os dias, né? Então, assim, é muito difícil o paciente não alcançar um controle, pelo menos, da dor com esses procedimentos. A radiofrequência, para quem está em casa e nunca ouviu falar nesse tratamento, né, padre? É um tratamento minimamente invasivo para o controle de dor. Ah, tá. Onde, através dessas plaquinhas que são essas aqui mesmo. Isso. Não corta, não tem nada disso. Então, tem essas plaquinhas que a gente coloca um adesivo, que é a radiofrequência transcutânea. E tem também a radiofrequência, onde a gente vai com uma pequena agulhinha muito próxima ao nervo, tudo isso guiado por algum aparelho, ou aparelho de raio-x, ou aparelho de ultrassom, aí depende de cada caso. E quando a gente aproxima essa agulhinha do nervo, a gente causa uma lesão térmica mesmo, a gente queima intencionalmente. Sei. Aí talvez a pessoa que está em casa está pensando, poxa, mas vai queimar, não vai doer mais? Inicialmente, nos primeiros 7 dias, pode acontecer isso, a gente chama de neurite transitória. É uma coisa que acontece. Dá uma dorzinha a mais. Dá uma dorzinha a mais, só que quando ele, depois de ser lesado, começa a cicatrizar, aí ele melhora a dor. Ah, tá. E é um tratamento com, assim, uma das maiores evidências, falou bastante ciência aqui, né? Estava discutindo com o doutor antes aqui, uma das maiores evidências de melhora da dor que tem hoje no mundo. Mas vai no nervo que é o problema. Isso, exatamente. A gente tem que diagnosticar antes, por isso que eu sempre falo para os pacientes que às vezes procuram, né? O pessoal manda mensagem na clínica, eu já quero fazer esse aí de cara. Não pode. Vamos avaliar por quê. A gente tem que identificar se esse nervo é possível de ser lesionado. Exemplo, o nervo ciático. Você não pode queimar ele de vez, senão a pessoa não mexe a perna. Nossa, você pode fazer um outro, que é uma radiofrequência pulsada, onde você só modula, diminui o volume, diminui o quanto que ele está amplificando de sinal de dor. Então é diferente. Cada nervo exige um tratamento. Só que assim, é um tratamento que eu sou fã. Eu acho que o paciente que está com muita dor, se tem alguém em casa, que está assim, morrendo de dor, já tomou remédio, morfina, já fez muita coisa, é um tratamento que tira realmente o paciente da crise. Que é geralmente um inicial que a gente fala, né? Tem paciente que às vezes procura e fala, né? Tava conversando antes aqui nos bastidores. Ó, que nem, tem paciente que já veio de Minas lá passar comigo, padre. Falando de Minas, né? Tá vendo? É o centro do mundo, né? É o umbigo do mundo. Só paciente do bem. E aí veio e falou assim, doutor Leandro, só posso um dia vir aqui em São Paulo pra fazer. Aquele dia. Um dia. É radiofrequência. Interessante. Só tem um dia para fazer, radiofrequência. Aí a gente acompanha o paciente, vai ajudando a fortalecer e tudo mais. Mas é um tratamento muito bacana. Entra num dia, sai 2, 3 horinhas depois. É feito com sedação, então o paciente não sente ali queimar. Isso que eu não sente, então. Não sente, ele está ali descansando, dormindo, né? Com o anestesista do lado, controlando. Muito seguro. É assim, o que a gente mais indica, falando assim, a pessoa precisa sair da crise, não aguenta mais. Muitas vezes a gente indica radiofrequência. Para alguns nervos não tem quando? Para alguns nervos, não. Né? Aquele que do trigêmeo, pode também? Esse daí você pode fazer. Pode fazer? Você tem 2 coisas que você pode fazer. Você pode ou fazer uma pulsada, porque o trigêmeo ele tem ramos motores também, né? A gente controla a mastigação. Então, geralmente, a gente faz essa pulsada. Ou você pode até inflar um balãozinho lá, um balonete, que descomprime esse nervo. Tá. Uma outra técnica também.
A gente faz muito, e quem é intervencionista em dor como eu, é a nossa especialização, assim. Dá para fazer. Mas a radiofrequência... Substitui a infiltração? Por exemplo, artrose, ombro, pelo que eu estou vendo ali. Ele substitui ou não? Então, o que a gente faz muitas vezes? A gente faz um bloqueio teste. Então, a gente vai lá no nervinho e bloqueia ele com lidocaína mesmo, com anestésico. E a gente vê, doutor, e aí, como que ficou? Pô, ficou bem. Aí a gente pode queimar de vez. Agora, muitas das vezes, cara, eu prefiro casar a radiofrequência inicialmente, fazer uma infiltração regenerativa, como a gente falou, porque nesse time, nesse intervalo, o paciente consegue ter a regeneração que ele precisa, uma melhora inflamatória, uma melhora ali dos sintomas para conseguir mexer melhor, enquanto a radiofrequência está fazendo efeito. Então, geralmente, o melhor dos cenários é casar os dois. Você tem? Tem? Artrose nos 2 ombros. Ah, você está brincando? Sério? Sim. Não vai sentir não vou sair. Não. Eu volto aqui daqui a 2 semanas. Eu vou, antes do meu caminho, eu volto sem dor. Excelente mesmo. E baixíssima morbidade. É um procedimento né? muito tranquilo. Interessante. Faz bastante também? Eu acabo encaminhando muito para médico da dor, porque assim, dor é um tratamento multidisciplinar, ele bem sabe, né? Tem um aspecto emocional, uma grande taxa de depressão e ansiedade, a pessoa acorda com dor e dorme com dor. Isso, verdade. Então, assim, parece uma bobagem que ninguém vai morrer com dor, mas é um dos maiores comprometimentos de qualidade de vida, chama dor. Eu até brinco com meus pacientes de dor que eles reclamam mais do que um paciente oncológico. Olha que porque o sofrimento, ele acorda com dor e dorme com dor, né? É verdade. Geralmente eu indico assim, que nem esse caso que ele tá falando, o cara chegou com muita dor, triste, ansioso, aí a gente começa com a radiofrequência para depois ir para outros procedimentos. Assim, eu adoro radiofrequência. Vale a pena pesquisar quem tá em casa ainda. Muito interessante. Vamos ver aqui, olha, gente, aqui, ó. Corpus... Ai, gente, eu queria mesmo falar isso. Corpus de Levy, causa, sintoma e tratamento. Eu falei pro Rodolfo, eu queria que o doutor falasse sobre o corpus de Levy. Vocês conhecem o corpus de Levy? Não. O corpus de Levy é uma doença que eu conheci, que eu fui até uma pessoa, fui atender em confissão, que eu fiquei impressionado com o corpus de Levy, que eu não conhecia o corpus de Levy. É curioso, padre, porque pouca gente conhece, mas é uma das demências mais comuns. Então... E o que acontece com ela é porque normalmente tem muitas vezes equívoco no diagnóstico. Porque ela lembra um pouquinho o quadro de doença de Alzheimer, que é mais frequente, e lembra também doença de Parkinson. Isso. Então, às vezes a gente pega paciente que tem um diagnóstico, teve até recente, né? O Milton, que teve, a família expôs isso na mídia, né? Colocando isso, que inicialmente acreditou que era Parkinson, depois recebeu esse diagnóstico. Teve o Robbie Williams também, que saiu também, na imprensa também, né? Porque o corpus de Levy, ele tem um agravante que são as alucinações também, né? Isso que eu fiquei impressionado por causa das alucinações. Perfeito. Quer dizer, tem ela parece Parkinson, parece Alzheimer e tem alucinação. Isso. O que acontece? Demência é o quê? Perder várias capacidades cognitivas. Isso. O que a gente mais lembra é Alzheimer, porque a memória é a característica mais marcante, né? No caso da demência corpus de Levy, o que acontece? Ela flutua. Então, pode ser um pouquinho memória, pode ser um pouquinho linguagem, às vezes tem alteração comportamental também do paciente. E uma característica clássica é essa que o senhor falou, alucinações. A visual é a mais clássica, então aquilo incomoda muito. Imagina, você está consciente, de repente você tem uma alucinação. A alucinação... E é mesmo, é desse jeito. A pessoa às vezes está conversando com a gente assim, de repente tem uma... E qual a diferença, né, de alucinação e ilusão? A alucinação, você vê uma coisa que ninguém está vendo. Isso. Então aquilo angustia o paciente porque ele perde a confiança nele mesmo. Ele não sabe se aquilo é real ou não é real. E como ele ainda tem um nível de consciência, aquilo causa um sofrimento. Tanto que alguns famosos desses, o Robbins e outros, teve a questão do suicídio, porque às vezes aquilo causa um sofrimento tão grande no paciente. Porque ele está consciente, ainda mais quem estudou muito, né? Então tem uma que a gente chama reserva cognitiva muito boa, ele percebe o adoecimento dele. Sim. E além disso, outra característica também é a questão do movimento. A gente chama, tem doença de Parkinson, eu não conheço, mas tem o parkinsonismo. Isso, então, que é os sintomas. Os sintomas. Então, ele pode ter uma rigidez, ele pode ter um tremor. Então, o paciente acaba tendo algumas características junto com o quadro demencial. E outra característica, além da alucinação, que é bem característica, é uma alteração do sono. Isso. Então, o paciente tem a fase do sono REM, ele às vezes tem movimento. Então, a própria família nota, o sono dele está estranho, está agitado. Isso mesmo. Isso é. A noite é terrível porque toda a movimentação que a pessoa faz de noite, então é pé, mão, é tudo isso. Por que está sendo cada vez mais frequente? Todas as doenças degenerativas, ela aumenta muito na terceira idade. Então, geralmente, elas começam ali a partir dos 70 anos de idade. A população está envelhecendo muito aqui no Brasil. Então, elas estão sendo cada vez mais frequentes. E tem outro aspecto muito importante. O paciente vive muitos anos. Então, o sofrimento da família, que a gente chama cuidando do cuidador, é muito intenso.
Então, precisa daquele cuidado, precisa daquele... E o Corpus de Levi, ele, na verdade, não existe, assim como os outros, não existe medicamento, não existe nada. Não existe uma cura. Hoje, padre, a gente já veio aqui várias vezes falar de Alzheimer, hoje já aprovado no Brasil, já existe tratamento para Alzheimer que pode melhorar o curso da doença. Isso mudou recente, a Anvisa aprovou ano passado. Sei. Então, assim, são remédios novos e já começa a ter uma esperança. Corpus de Levi e Alzheimer é a mesma coisa. Você começa a ter substâncias depositadas nos neurônios que dificultam a comunicação. Proteína natal e amiloide é o que dá ao Alzheimer. Corpus de Levi, por isso que tem esse nome, esse corpus que aparece na parte neuronal. Que é uma proteína. Isso, que também é depositada. Que é depositado também, vai por isso depositar. que o Robilius e outros, às vezes, tem diagnóstico depois, porque quando faz autópsia, encontra aquelas alterações. Que tem aquelas alterações que já estavam ali. Já estava ali. Então, a tendência é que nos próximos anos, finalmente, a gente começa a ouvir remédios que mudam o curso da doença. Mas quando diz que não tem remédio que muda o curso para a Corpus de Levi, tem tratamento com o controle. Então, melhora os sintomas, melhora a qualidade de vida, mas a gente não consegue dizer hoje que tem um tratamento que mude o curso da doença. E como é que faz para diagnosticar se é Parkinson, se é Corpus de Levi? Normalmente o paciente começa com essa alteração cognitiva, a família já nota. Hoje em dia a gente tem uma avaliação que a gente chama neuropsicólogo. Ele faz uma bateria, eu brinco com meus pacientes que é o Enem do idoso. Ele faz toda a avaliação cognitiva e vê qual... Mesmo o paciente que não tem doença, eu até recomendo, alguns pacientes já começam a ter queixa de memória, até para diferenciar o que é envelhecimento normal, o que é essa alteração. E no caso da demência Corpus de Levi, já vê no teste algumas alterações. E no caso da gente, a gente percebe muitas vezes o paciente vai por queda, começa a ter uma alteração motora e ele acha que é Parkinson. E por ser uma doença que você não tem um teste, um exame, diabetes, você faz exame de sangue e vê, tumor, você faz exame, não tem. Então precisa ter o médico, realmente o neurologista especializado nessas coisas para ter o diagnóstico. Então muitos pacientes recebem o diagnóstico de Alzheimer, depois muda para Corpus de Levi. E aí a gente podia falar assim, o que faz para a gente evitar isso, Se perguntar isso para o doutor, para os médicos aqui, eles vão falar as 3 coisas que a gente sempre fala. Queria dizer, o inventor. Santíssima Trindade. Patentear, viu? Santíssima Trindade, ó. Dormir bem, comer bem e exercício. Não adianta. Físico e mental, né? Físico e mental. Não adianta, não é isso? É isso. Doutor Lorde. Evidência científica, com evidência científica. Todo médico que fala, sai num lugar. Exatamente. Olha lá. Atenção! Vocês ficam falando aí, aposto que a conversa aqui está melhor do que... Já eu ganhei uma consulta. Ótimo, pronto. Ó. E vai voltar aqui, ó. Valeu a pena. Assédio no trabalho. Posso gravar e usar como prova? Tem tempestade aí. Tem alerta severo. Verdade. Muito bem. Esse negócio de gravar e usar como prova... Sabe que a gente estava vendo? A gente estava uma discussão ontem entre os padres, nós estávamos... a pessoa que... Até vou perguntar isso. A gente, às vezes, você deve ter isso. A pessoa está fazendo... Você está fazendo sermão, está fazendo coisa e tal. Aí tem uma pessoa te gravando, assim. Tem muito disso? Tem, direto. Outro padre até me perguntava assim, falou assim... Até que ponto a pessoa tem o direito de gravar você? Só porque você está num ambiente público, será? Então, consulta também. Às vezes tem também, né? Gravando, né? E é esquisito, né? É esquisito isso, porque é um ambiente reservado, né? Tudo tem seus limites e seus propósitos. Quando se fala a questão de um assédio no trabalho e a questão, o que o Poder Judiciário hoje ele entende? Ele entende que existem provas que eles consideram como provas diabólicas. O que é uma prova diabólica? É aquela que você não vai conseguir produzir nunca, onde o patrão vai e assedia, por vezes, sexualmente uma funcionária, que leva numa sala reservada. E como vai provar isso? A gente nunca vai ter uma testemunha. Então, os juízes já entendem que esse tipo de gravação, ela é super válida, porque é a única forma que tem de produzir uma prova a demonstrar que ela tem, de fato, aquela violação do direito. Então, é totalmente possível. A Justiça ainda está ampliando, porque hoje em dia, qualquer tipo de gravação onde você ou é interlocutor ou participa da conversa, ela é lícita, ela é válida. É válida. Sim. O que se tem ainda uma restrição, embora tenha juízes que admitem, é quando se tem uma interlocução. A título de exemplo, tá eu e o padre Juarez sozinhos nessa sala, e nós dois estamos conversando, de repente o doutor está ali atrás da porta gravando. Aí é uma interceptação. Sim. É diferente. Sim, que ele não faz parte do conjunto da conversa. Mas então, se a pessoa estiver gravando escondida... Não há problema. Não há problema? É uma prova que ela está fazendo... Entendi. Com o entendimento de produzir uma prova que ela não faria essa prova se não fosse dessa forma. Um terceiro seria interceptação. Seria interceptação. No entanto, se ele estiver também no ambiente
ainda o Poder Judiciário entende como válido, porque a verdade real é o que sempre importa para fins de um processo. Tá. Agora, existe sempre aquela imposição dos limites éticos, o que é moral, o que é imoral, né, ou amoral. Então, você, o caso no assédio, você produzir, tipo assim, produzir uma prova, você vai para provocar o outro para que, de repente, possa ser xingado no trabalho, ou alguma coisa. É fruto de indenização. Aí se entra com uma demanda para poder pedir, requerer ao Poder Judiciário, no sentido de que, E lembra que é uma coisa muito importante, o dano moral, isso é uma pergunta que sempre nos fazem. Olha, o meu colega de trabalho me xingou. A empresa tem que pagar alguma indenização por dano moral? Não. Não. Porque ela está fazendo na horizontal. Sempre tem que ser vertical. Se fosse um superior. Tem que ser superior. Então, porque senão acaba sendo, de repente, um dano. É claro que eu vou levar para casa, não. Eu posso denunciá-lo, fazer um boletim de ocorrência contra a pessoa. Mas não vai ser merecedor de indenização contra a empresa. Porque se fosse um superior, seria. Agora, como superior, sim, o Poder Judiciário entende que isso gera um dano moral pelo constrangimento havido. Inclusive, embora eu entenda particularmente ser inconstitucional a reforma trabalhista de 2017, que deixou como limitador os valores de dano moral, que acabam sendo de até 2 salários, até 50 salários. Então, é algo que é muito subjetivo. Eu acho o Brasil ainda muito mirim no sentido, com todo respeito ao Poder Judiciário, no sentido de indenizações de dano moral. Claro que a indústria do dano moral faz com que os juízes entendam, poxa vida, todo mundo vem e pede dano moral. Mas aqueles que realmente são acometidos de um dano moral sério, têm imposições de condenação ridículas. Sei. Um cliente, a título de exemplo, foi no meio de 60 pessoas chamado de laranja podre, saia daqui da reunião. Olha o constrangimento que levou para 60 pessoas. Aí o juiz do Poder Judiciário falou, não, tem um dano moral. Quanto? 2 salários mínimos. Isso não repara. Uhum. Vamos... O Rodolfo tá ficando doido lá, vai ter um ataque do coração. A importância da direção espiritual. Muito bem, padre. Vamos falar com quem entende. Ele mandando você falar com poucas palavras. Eu já entendi. Eu já estou olhando, já estou pensando. Direção, está mandando falar direção. Então, acho que a gente pode até aproveitar o contexto do padre Donizete e entender que todos precisamos de uma orientação. Aqui, tecnicamente, cada um na sua área faz uma orientação. É verdade. Exige-se que a gente procure, dentro do possível, uma boa orientação. Hoje nós temos diversas pessoas falando sobre diversos assuntos, parecendo que todos conhecem o mesmo assunto. Mas ninguém conhece como ele está falando e como você está falando. Então, a direção espiritual exige um cuidado de quem você procura para te ajudar e da competência da pessoa que precisa ajudar. A gente precisa de ajuda espiritual. Precisa. Falei, consegui. Conseguiu. Olha. E ele agradecendo, o Rodolfo agradece. A música agora do Dr. Lodge. Vamos lá. Obrigado, gente. Essa aí? Estou sozinho, procurando chegar o refrão. Doutor Alessandro, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Gente, você vai acessar o site advlodge.com.br. Não, de verdade. Olha, não tem igual. E no Instagram, @lodge_advogado. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Padre Reginaldo, obrigado. Eu que agradeço. Olha, desde manhã aqui, coitado. Pois é. Olha aí, obrigado. Obrigado pelo convite. Visite Tambaú, olha, visite, @Padre Reginaldo Carreira no Instagram. Visite o santuário, gente. Visite, e no canal do Padre, @Padre Reginaldo Carreira. Valeu, Carreira. Obrigado. Doutor Júlio Pereira, obrigado, muito obrigado. E onde que você vai achar o Dr. Júlio? @NeurocirurgiaBR, viu? @NeurocirurgiaBR, o maior canal de não é neurocirurgia, só tem de tudo lá, né? Tem tudo lá. Obrigado. Doutor Leandro, muito obrigado mesmo. Gente, olha, o Dr. Lodge já vai lá. Vai lá. @Dr. Leandro Mirandar. Ex-padre. E da clínica, @Doloriclinic. Isso aí. Aumenta o som com essa música apaixonada. Não deu. Pensei que fosse mais forte.